VILG11, rendimento caindo, a cota também caindo. O que será que está acontecendo com esse fundo de logística da Vinci? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vou fazer uma atualização sobre o relatório e se ele está valendo a pena ou não. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer toda uma atualização, vou abrir o relatório aqui do VILG11, que é o fundo de logística lá da Vinci. A gente vai dar uma olhada nos rendimentos que estão caindo um pouquinho, a gente vai dar uma olhada na vacância do fundo e outras coisas, ok? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Bom, olhando aqui, o valor atual da cotação do VILG está em R$ 92,80. O valor patrimonial da cota é de 114,09, ou seja, a cota está com um desconto aí de praticamente 20% do valor patrimonial dela, ok? O último rendimento que o fundo pagou foi de 64 centavos por cota, o que dá aproximadamente um rendimento aí de 0,6% ao mês. Dando uma olhadinha aqui no relatório, ele traz algumas atualizações do fundo. Então fala que em dezembro o fundo conseguiu fazer uma locação lá do Porto Canoa. Então fala que as áreas locadas aqui somam 7.000 metros quadrados de área bruta locável. Fica lá no Espírito Santo, esse imóvel. Falou do aumento do valor patrimonial dos ativos do fundo de 2,4%. Então teve uma reavaliação do valor dos imóveis. E fala que teve um leve aumento na liquidez do fundo, na negociação do fundo também. Então aqui no relatório o gestor mostra qual foi o imóvel, né? O imóvel Porto Canoa lá no Espírito Santo, né? No município de Serra, lá no estado do Espírito Santo. Aqui está a foto do imóvel, né? Na verdade, as áreas que foram locadas foi essa área B5.2 e B5.1 aqui desse galpão. Falando um pouco agora sobre a distribuição, sobre os rendimentos, tá? Houve uma leve queda de distribuição aqui, então o último rendimento que ele pagou foi 64 centavos. Essa queda na distribuição, ela já é esperada, porque veja o que estava acontecendo é o seguinte, o fundo estava segurando o rendimento na casa dos 70 centavos, mas o resultado gerado em alguns meses era menor. Então o que o fundo estava fazendo? Vejam esse gráficozinho em cinza escuro aqui, eram o resultado acumulado, ou seja, as reservas do fundo. Percebam que as reservas foram diminuindo, então o fundo estava distribuindo a mais da capacidade dele, entendeu? Então ele estava distribuindo as reservas, aos poucos as reservas estão acabando, então o fundo vai chegar num patamar de distribuição que vai ficar em linha com o resultado que ele gerou e está distribuindo. Ele consumiu as reservas que ele tinha, né? Se a gente for olhar aqui, existe uma estimativa que a gestão dá. A gestão abaixou um pouco a estimativa de distribuição. Então vai ficar na banda entre 65 centavos e 55 centavos. Vai ficar nessa banda aqui. Aqui uma informação sobre o patrimônio do fundo. Então ele tem 1,9 bilhão em imóveis, tem mais 59 milhões em aplicações financeiras, tem 59 milhões em caixa, tem aqui 265 milhões em obrigações, e o que vai dar um patrimônio líquido mais ou menos de 1,7 bilhão. Aqui mostra um pouco do cronograma de pagamento dessas obrigações. Então a gente pode perceber que aqui em cima ele tem um caixa de 59 milhões e no ano de 2024 ele tem aqui algumas obrigações de 15 milhões e outra de 16 milhões aqui. Então, para pagar a alavancagem, ele tem caixa para segurar isso. Aqui um outro ponto de atenção desse fundo é o seguinte, a vacância. O fundo está hoje atualmente com 89% dos galpões ocupados. Então tem uma vacância de 10%. Essa vacância é o que está impedindo o fundo de conseguir segurar o rendimento no valor que está hoje, né? Se o fundo não conseguir alocar esse imóvel, provavelmente vai ter uma quedinha leve de novo nos rendimentos aí. Aqui um pouco da distribuição por locatários. Percebam que o maior locatário é a Tokstok, que tem 15% da receita. Essa empresa Tokstok, ela já teve alguns problemas financeiros no início do ano. Atualmente eles estão pagando os aluguéis normalmente, mas se essa empresa voltar a ter problemas financeiros e pode acontecer algum problema e ela não pagar o aluguel, isso pode afetar um pouco a renda do fundo também. Então é um ponto de atenção aqui desse fundo. Aqui um pouco dos contratos, né? A gente pode perceber que contrato típico são aqueles de curto prazo, tem 82%, e os atípicos de mais longo prazo estão 18%. O fundo está mais concentrado em e-commerce com 32%, mas também tem parte de logística 25%, de alimentos e bebidas 10%, entre outros. Aqui a divisão por estado, então 38% no estado de Minas Gerais, 21% em São Paulo, entre outros estados que tem aqui. E aqui mostra todos os galpões que ele tem. Perceba que a maioria está aqui em São Paulo e em Minas Gerais. Bom, aqui um pouco da renovação dos contratos, qual é o índice que reajusta, né? A maioria dos contratos são reajustados por IPCA, 79%, mas 21% é registrado por IGPM.
Bom, aqui ele mostra um pouco dos imóveis que tem dentro do fundo, né? A gente pode perceber que a maior parte da vacância está nesse Caxias Park, que fica lá na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É um imóvel um pouco complicado, porque é uma região que está tendo muito roubo de carga, né? É uma região que está caindo de valor um pouco, então a taxa de ocupação está em 36%. O imóvel está bem mais da metade vazio, então a maior vacância do fundo é aqui, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho aqui para ver se o fundo consegue locar aqui essa parte ou não. Bom, então no momento a situação do VILG 11 é essa. Se o fundo conseguir alocar aquele imóvel lá do Rio de Janeiro, ele consegue de repente segurar a distribuição no patamar que está. Se ele não alocar, é provável que vai cair um pouquinho dos rendimentos. Tem também, o fundo pode vender o imóvel e gerar lucro também, é uma opção, mas a gente segue acompanhando. É um fundo que não é ruim, é um fundo bem diversificado, que tem bons galpões, mas tem essa questão da vacância que a gente precisa ficar um pouco de olho, ok? Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima.